Bem-vindo ao Empreendedor e Companhia, o podcast do Ideal. Estamos iniciando mais um episódio, agora já acabando o ano de 2023, né? Estamos a dias do Natal, dois dias do Natal, já nem sei. Quase lá. Aham. E para finalizar o ano, a gente achou interessante trazer um tema de um assunto que está sendo muito corriqueiro nesse período aqui para o nosso trabalho de assessoria e consultoria financeira, que é orçamento para empresas. E muito a gente ouve falar que orçamento empresarial é importante ou é algo só para grandes empresas. E, na verdade, isso é um mito e cada vez a gente vê e sente mais isso com as nossas consultorias. Tanto para empresas que estão abrindo agora, para startups, empresas médias, empresas pequenas, é fundamental a gente ter esse acompanhamento do orçamento e ter ele feito para a gente olhar para ele mensalmente, às vezes diariamente, em toda a tomada de decisão, seja para um investimento ou para redução de despesa, enfim, né, para todas as questões. Então, para falar comigo sobre esse episódio, tá o Roda e o Lucas aqui comigo novamente, e a gente queria começar perguntando pedindo pro Roda trazer pra gente uma experiência como gestora aqui do escritório, como que ele vê a importância do orçamento e contar um pouquinho pra gente a experiência de como tem sido a gestão desde que a gente elaborou o orçamento para cá pro escritório, que é algo que é feito há 3 anos, enfim, para compartilhar um pouquinho aqui com nós. Olá, cumprimentar o Lucas e a Tassiane por mais um episódio, mais uma conversa, mais uma roda de conversa, mais um episódio de podcast. A gente está conversando com os nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que ainda assistem o nosso podcast aí sobre assuntos assim que são rotineiros aqui dentro da nossa empresa. E falar sobre gestão financeira, tem que falar sobre orçamento, né, Lucas? É, Se tu vai falar sobre gestão financeira, tu não tem como fazer gestão financeira se tu não tem orçamento preparado. As pessoas até fazem gestão financeira sem ter o orçamento preparado, mas é uma gestão financeira que tu vai pisando no escuro. Tu não sabe onde está pisando, não sabe onde está caminhando, não sabe o que vai acontecer. Tu não pensa e não estuda e não planeja como é que vai ser os próximos passos. E quando tu te propõe a fazer um orçamento financeiro, aí tu dá um outro salto, ou seja, como se estivesse num jogo e tu muda de nível. Tu muda o nível da tua atividade, da tua gestão dentro da empresa. Por quê? Porque tu começa a pensar de forma preventiva tudo que vai acontecer e começa a planejar. Então, assim, um exercício muito bom, muito legal. Eu faço acompanhamento da gestão financeira e eu já falei isso aqui em outros episódios, faço o planejamento e tenho acompanhamento do que aconteceu na parte de gestão financeira aqui da nossa empresa desde o ano de 2013. Tinha de outros anos anteriores, mas eu tenho hoje de 2013 para cá, e a partir do que aconteceu, a partir desse cenário que foi desde 2013 para cá, a gente consegue construir, pensando um orçamento para os próximos anos. E acontece assim, é bem real, assim, é muito próximo daquilo que a gente planejou, aquilo que acontece. Então a gente consegue organizar nossa parte financeira, conseguimos organizar a gestão financeira e conseguimos implantar algumas coisas que a gente quer fazer dentro da empresa a partir da gestão, a partir do orçamento. Então é um exercício muito bom, assim, muito legal de fazer. Uhum. Quando a gente faz a gestão da empresa, né, olhando só para fazendo a conciliação ali diária, entendendo o que aconteceu na empresa, a gente está gerindo a empresa olhando para o passado, e é fundamental essa gestão. Mas a gente tem que dar a virada de chave, que é o que o Roda estava falando, da gente ter essa gestão, tanto olhando para trás, mas como sabendo o que vai acontecer amanhã. Não é sabendo o que vai acontecer amanhã, melhorando. É a gente sabendo quais as tomadas de ações que a gente vai ter perante todos os cenários que possam acontecer, né, Lu? E o Lu vai explicar isso melhor para a gente. Então, Lu, ainda dentro do mesmo questionamento, como como está sendo fazer orçamento para diferentes empresas, né, como a gente tem feito aqui, e quais os elementos que compõem esse orçamento? na verdade, só trazendo um pouquinho do que o Roda falou, essa ideia da gente ter um orçamento, a importância dele, na verdade, né? E aí a gente vai entrar em qualquer empresa, a importância vai ser bem similar. A gente acompanhar o financeiro é muito importante, só que quando no final do mês a gente entende que eu gastei tanto com cada rúbrica ali, né? Gastei tanto com manutenção, com salário, que seja, mas eu não sabia
aquilo não vale de quase nada. Eu atingi um valor de faturamento, mas eu não sei se aquilo era mais ou menos do que eu pretendia. Isso não vale de quase nada. Ou, enfim, a gente não consegue ter um plano de onde queria chegar, então qualquer lugar que a gente chegar tá valendo. É mais ou menos isso. Se eu pegar um carro, ligar e ir embora, qualquer lugar que eu estacionar tá valendo. Você não tinha destino, né? Então, o orçamento ele serve mais ou menos para a gente inibir isso. A gente conseguir botar ali no Maps, que seja, no Waze, qual que é o destino que eu quero traçar, para onde é que eu quero chegar. E aí sim, se eu não chegar naquele destino, aí sim foi uma falha. Então, eu entendi que o processo ele está encaminhado. A ideia é mais ou menos essa. O orçamento, igual tu falou, a gente consegue fazer ele para diversas empresas, diversos tipos de nichos e de ramos. Cada uma tem sua peculiaridade. Então, vai variar muito o que a gente vai considerar, o que a gente não vai considerar, mas ele vai estar muito ligado ao plano estratégico da empresa. A gente sempre fala isso, que a gente olha para número, a gente fala sobre número, mas no final das contas ele é uma ferramenta que a gente está usando. O negócio mesmo que a gente está querendo extrair é onde o dono de negócio quer chegar com aquilo. Se ele quer avançar o mercado onde ele está atuando, se ele quer estagnar, ficar onde ele está, também está tudo bem. Mas ele entender como é que ele vai fazer isso. Não fazer isso. E normalmente o empresário hoje em dia ele vai trabalhando e vê onde é que chega no final do ano, né? Ou no final do mês. Vai tendo o dia a dia ali a operação dele e aí vamos ver no que dá. A ideia do orçamento é a gente conseguir não ver no que dá. Vamos ter um plano para traçar, vamos, enfim, realmente ter um mapa do que fazer para chegar na onde eu quero chegar. E não deixar o destino ao acaso. A ideia é mais ou menos essa. E para compor esse orçamento, igual a gente estava falando, né? Retomando a tua pergunta agora, a gente vai utilizar diversas maneiras. O que o Roda falou de as despesas tendem a continuar parecidas com o que foram no mês passado, o que foram no ano passado é muito real. Mas a gente tem que entender também que a gente tem que vincular esse orçamento aos objetivos da empresa. Então, se ela quer aumentar o faturamento dela, se isso ela vai conseguir fazer, por exemplo, comprando uma máquina nova ou investindo mais em estoque, quando é que a gente vai fazer isso? Vou fazer isso no meio do ano. E aí no orçamento a gente vai plotar esses dados e entender se é válido ou não. Se não for válido, a gente consegue reestruturar esse orçamento antes de acontecer. A ideia também do orçamento é essa, a gente não precisar esperar acontecer para depois remodelar a rota. A gente conseguir ir testando isso em uma planilha, em um sistema, seja onde for, e testar essas variáveis antes mesmo dela acontecer e aí tomar a melhor decisão dentro desse limite, né? Não esperar o circo começar a pegar fogo para ver onde é que está o extintor. A gente fazer esse processo um pouco antes. E nessa plotagem, nesse teste, na realidade, a gente vai criando cenários, né? Isso aí. A gente vai criando cenários, isso aí que é bem legal no orçamento. Tu cria cenários, olha, se for um ano em que as coisas, que nada der certo, que tudo vai dar errado, que vai acontecer com a minha empresa? Se for um ano assim mediano, que as coisas estiverem mais ou menos, tiverem mais ou menos, como é que vai ser? O que vai acontecer? E se for um ano excelente, assim, que tudo der certo, que as vendas explodirem, que vender bem acima daquilo de esperado, o que vai acontecer com a minha empresa? Ou seja, tu cria cenários, tu cria ambientes. E já cria planos de ações. E tu já cria plano de ação. Porque assim, Lucas, eu escutava tu falar e ficava pensando na nossa realidade aqui dentro do escritório. E quando a gente fala de empresário, a gente tem vários níveis de empresário. Tem aquele empresário que está começando, que está iniciando sua vida empresarial, que ele está num nível de gestão, está no nível de administração. Tem aquele empresário que já tem um pouco de mais de vivência, já tem mais conhecimento e já sabe como é que toca a empresa dele. E tem aquele empresário que é mais evoluído, aquele cara que já tem tudo pensado, tudo estruturado. E infelizmente ainda a gente se depara dentro da nossa profissão aqui com muitos empresários que chegam no dia 15, lá no dia 10, no dia 15, e pegam a guia do Imposto Simples Nacional deles para pagar, e olha a guia do Imposto Simples e liga para o contador furioso de brabo. Mas como é que a minha guia deu um valor tão alto? Ou seja, o empresário ele vende, tem a receita dele, tem o faturamento, e ele não imagina quanto que vai dar o imposto dele. Vai descobrir lá. Ele vai descobrir depois que aconteceu a venda quanto que vai pagar de imposto. Então é uma coisa assim, ele se depara com a situação depois que tudo aconteceu. Isso aí. E quando a gente propõe fazer um orçamento, a gente está propondo justamente o inverso. A nossa classe contábil, ao longo da história, a gente foi doutrinado e treinado isso, a nossa geração antiga da profissão, a gente foi ensinado e doutrinado que a profissão contábil, a gente registrava tudo que tinha passado na empresa. E a gente pegava, e eu falava isso ontem ainda numa conversa com alguns empresários, a gente
a gente era treinado para registrar tudo que passou na empresa. O que é tudo que passou na empresa? O empresário trazia no final do mês as notas fiscais e a gente escriturava as notas. O empresário trazia as notas de despesa, a gente escriturava a despesa. O empresário trazia o extrato bancário, a gente escriturava o extrato bancário. Ou seja, escriturava tudo que tinha acontecido na empresa e daí um mês a gente ia lá e entregava o balancete para o empresário. Ou seja, nós entregávamos um balancete de uma coisa que tinha acontecido há 1, 2, 3, 4, 5 meses atrás para o empresário, para ele tomar a decisão. E a proposta do orçamento é justamente a gente virar a chave. A gente parar, é claro que a gente tem que sempre olhar no passado, sempre estudar o passado, sempre ver o que aconteceu no passado, mas a proposta do orçamento é a gente começar a olhar para frente. A gente parar e utilizar o velho retrovisor do espelho do carro, que a gente olha o retrovisor bem pequenininho ali no lado esquerdo ali ou no meio, mas o principal que a gente tem que olhar é o para-brisa. O para-brisa é o que a gente está olhando para frente, que a gente está enxergando tudo que a gente está se deparando na frente, todos os obstáculos, toda a estrada livre que a gente tem para correr. Então a gente tem que ter foco no para-brisa. Volta e meia, a gente dá uma olhadinha no espelho para ver se não vem alguém para nos atropelar, ou como é que está acontecendo o que passou, mas o principal que a gente tem que olhar é para frente. E o orçamento nos mostra justamente isso, né? É isso aí. E isso que tu fala desses cenários, é isso que a gente está falando, né? De planejamento estratégico junto. Vincular esses dois, a parte financeira, ao que tu quer operacionalizar na empresa mesmo. Então, enfim, o que tu disse, se eu tenho um ano ruim, eu saber o que eu vou fazer com esse ano ruim. Não posso jogar tudo pro alto porque as vendas foram baixas. E nem ao contrário. Se eu tive um ano bom, eu não posso estourar a boca do balão, sair gastando tudo sem pensar no futuro. Então, a gente ter esses cenários separados para conseguir tomar a melhor decisão, independente de como é que for o ano, é o ideal, assim, não deixar... É aquela velha história, não deixar para a última hora, né, o que a gente consegue planejar antes, né? Isso aí. Sim, sim, sim. E ir consultando também, porque tem as etapas de elaboração do orçamento, né, Lu? Isso Traz um pouco pra gente, Lu, como que é feita as 3 etapas que a gente estava conversando anteriormente, de criação desse orçamento, da importância do acompanhamento, porque não é algo que a gente vai olhar aqui, vai engavetar e acabou. Isso É aí. algo que requer um acompanhamento. Isso acontece demais, né? A gente está chegando no final do ano agora, o orçamento ele é um pouco parecido com aquelas promessas que a gente faz no início do ano, né? Mas daí todo mundo faz a listinha de promessa, bota na gaveta, e daí quando chega no dezembro do ano que vem, deixa eu olhar para ver o que aconteceu. Deixa eu ver se eu cumpri minha listinha. A ideia não é mais ou menos isso. E o orçamento, nem a listinha do ano novo pode ser assim, e nem nosso orçamento empresarial pode ser assim também. A gente estava conversando antes de começar, né? O Rodinho até que trouxe essa ideia, de que tem 3 etapas desse orçamento, e é bem o jeito que a gente trabalha, assim, tá bem igual, alinhado, bem né? alinhado. Inicialmente a gente tem que fazer esse orçamento, é uma parte mais operacional. Então, a gente identificar quais são as despesas fixas da empresa, quais delas vão subir, as receitas, não fixas, né, mas as que são recorrentes ali, que a gente sabe que mais ou menos sempre vem. A gente entende que tem muita empresa que é sazonal também, então a gente tem que levar isso em consideração. Advogado, por exemplo. Isso aí, quem trabalha com venda, por exemplo, de insumo, né, também, é uma coisa muito sazonal, então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, depois de plotar isso tudo graficamente, né, de plotar isso no sistema, a gente tem que sentar com o dono de empresário, com o dono da empresa. Dono de empresário acho que é estranho, né? Mas o dono da empresa, e identificar quais são os objetivos dele. E aí sim, vincular esse orçamento ao plano estratégico. Eu quero crescer a partir de maio tantos %. Ou, enfim, eu quero estar onde eu estou, mas melhorar a qualidade de vida minha, então aumentar meu prolabore. Quero tirar uma férias em setembro, né? Que o empresário nunca sabe quando vai tirar férias. Um exemplo que tu dá também, que eu acho muito bom quero dar um aumento pro colaborador e às vezes não ficar dando por insegurança, por não entender como é que vai... Isso acontece demais. Então, às vezes, a insegurança que eu tenho de bonificar aquele colaborador acaba desmotivando ele. Exatamente. Eu perco a produtividade dele, eu perco esse colaborador para o mercado por uma insegurança minha, apenas. Às vezes a empresa conseguia fazer esse investimento maior nesse colaborador e não consegue. Então, a gente vincular esse orçamento ao plano estratégico da empresa, esse já é o segundo passo, a gente deixar isso bem entrelaçado. E aí o terceiro passo, sim, a gente acompanhar isso. Então, mensalmente, bater se as minhas despesas estão condizentes com o que eu orcei, se elas não estão condizentes, por quê? Se realmente foi um ajuste de percurso que tinha que ocorrer, ou se não, se foi uma falha nossa. Se as receitas não estão condizentes, por quê também? Então, a gente, aí sim, né, tomar realmente a decisão em cima daquele orçamento que a gente baseou com aquilo que está acontecendo no ano. Que é o que eu sempre falo, assim, praticamente toda reunião eu digo. A nossa ideia montando o orçamento não é acertar a asa da mosca. A gente não quer acertar nenhum centavo. É praticamente impossível eu ter certeza de quanto que eu vou vender em maio, por exemplo, do ano que vem.
Então, é uma coisa bem utópica, assim, a gente querer acertar os centavos ali. A nossa ideia é te dar um direcionamento, né? A gente saber para onde é que está indo. Se eu tiver que fazer um desvio, um ajuste de caminho no meio do percurso, não tem problema. O mundo empresarial ele é muito volátil, ele vai mudar realmente. Não significa que aquilo que eu defini em dezembro de 2023 vai acontecer em dezembro de 2024. Mas eu saber para onde eu queria chegar, eu saber por que eu estou mudando essa rota, já valeu muito a pena. Então a gente também não pode dar um tiro no escuro e esperar que tudo vai ocorrer bem, né? Na realidade é um PDCA, né? Porque o orçamento, a gente faz um orçamento agora em novembro, dezembro, faz o orçamento para o próximo ano. Uhum. A gente faz o orçamento a partir de dados que a gente levando. E todo final de cada mês a gente praticamente faz um novo orçamento, porque todo final de mês a gente vai lá, avalia o que aconteceu naquele mês, avalia o que foi orçado, e precisando a gente faz algum realinhamento. Então, na realidade, todo final de mês a gente vai fazer um novo orçamento. É isso aí. Então, quando a gente trabalha com orçamento e propõe ao empresário que ele tenha um orçamento da sua atividade financeira para organizar a sua gestão financeira, na realidade a gente está propondo para o empresário que todo final de mês ele pare para pensar a empresa dele. E a gente sabe que a vida de empresário é um vucu-vucu, né? O empresário chega às 7 horas da manhã na empresa, passa o dia todo apagando incêndio, passa o dia todo atendendo cliente, atendendo a equipe de funcionários, atendendo as demandas da empresa e apagando incêndio, e acaba descuidando de cuidar do negócio dele, ou seja, de cuidar da empresa dele. E o que a gente está propondo a partir de um orçamento que a gente vai fazer, o empresário parar uma vez por mês para pensar e estruturar a empresa dele todo final de mês, ou seja, eu quero saber o que aconteceu, se o que eu planejei estava realmente dentro da linha, se aconteceu algo fora da curva que eu não tinha planejado, se isso que aconteceu fora da curva vai acontecer de novo, que eu tenho que redesenhar o meu orçamento, ou se é isso mesmo, foi só esporadicamente, ou seja, todos os meses a gente vai pensando na empresa dele para os próximos meses, né? Então, é um exercício bem legal, assim, bem prazeroso. E é uma ótima oportunidade para a gente já tentar, né? Uma oportunidade para parar, pensar a empresa, planejar o amanhã, que é algo que a gente fala da importância. Tem a oportunidade também de reduzir, às vezes, algum custo, porque tu vai estar consultando esse orçamento toda hora. Isso aí. É uma oportunidade, né, da gente ver onde é que a gente vai fazer o investimento da lucratividade da empresa. É uma oportunidade também de ver a questão do planejamento tributário da empresa, que com um planejamento estratégico, estando alinhado com o orçamento, a gente vê em que momento a empresa vai alavancar, aí a gente já estuda a possibilidade de trocar tributação ou não, então se torna um diferencial competitivo imenso, né, para todas as empresas. É fundamental a gente ter isso hoje, né, porque é difícil gerir empresas no Brasil. A vida do empresário ela é difícil. Então essa ferramenta realmente auxilia bastante. São muitos pratos para equilibrar ao mesmo tempo. Eficaz. Mas é exatamente isso. No orçamento, na verdade, muitas das coisas que vão no orçamento, o empresário basicamente já faz, né? A gestão de contas que ele paga, a gestão de receitas que ele tem, talvez ele já até faça o planejamento tributário dele. O orçamento, na verdade, ele vai juntar isso tudo e projetar para um período. E aí a gente tem que, com certeza, ir reavaliando ele. Porque é isso que o Roda falou. Se em maio eu percebi que alguma despesa minha aumentou e ela vai seguir nesse valor maior pro resto do ano, por que não refazer esse planejamento lá em maio? Eu não tenho que esperar finalizar o ano, eu ver que deu errado o ano todo para depois refazer ele. Claro. Eu posso ir reajustando ele durante o ano. E é muito importante nesse orçamento, e é isso que a gente fala de acompanhar mensalmente, é muito importante a gente ter um engajamento do empresário. Que às vezes a gente vê assim que o orçamento, às vezes para alguns empresários, ele é entendido que a gente tem que fazer esse orçamento e entrega na mão do empresário e é mais ou menos isso o processo. Mas, na verdade, não. Eu sempre brinco que é um trabalho a 4 mãos, né? Na verdade, são mais que 4. Mas são 2 mãos do escritório e 2 mãos do empresário. Então, ele tem que ser feito, ter esse engajamento do empresário, senão ele não vai seguir esse orçamento. Se for um orçamento que eu fizer ali, entregar na mão dele e pedir para ele seguir depois, não é uma coisa que vai funcionar. Ninguém funciona assim, na verdade. Se não for uma coisa que ele tenha efetivamente participado, né, que ele tenha efetivamente entendido como é que é o processo, aceitado aquelas condições de orçamento, não vai dar certo. Então tem que ser uma coisa planejada. É como se alguém nos desse um limite de contas a pagar e receber na nossa pessoa física. O teu salário é esse e eu sei onde é que tu vai gastar. Não vai funcionar isso, né? E nem todo mundo está preparado para isso, né? Exatamente. Esse limite, né, essa linha tênue entre
ultrapassar alguma coisa onde seria um investimento, mas ao mesmo tempo eu tenho um orçamento a ser cumprido. É importantíssimo esse alinhamento de expectativa até na hora da contratação do orçamento do empresário, entender até onde é a responsabilidade do escritório, esse novo projeto, e até onde é a responsabilidade dele como empresa, né? Isso aí. Porque não é só fazer o orçamento e que a coisa Torcer vai... para seguir. Não é É. assim. E na realidade, tudo que envolve a empresa, tudo que a gente faz na empresa envolve questão financeira, né? Tudo que for Isso fazer aí. dentro da empresa envolve questão Sempre financeira. respinga no financeiro. Tudo respinga no financeiro. Tu vai fazer uma melhoria de uma obra lá, vai respingar no financeiro. Tu está planejando aumentar tuas vendas, vai respingar no financeiro. Tu tá pensando em fazer uma retirada de lucro lá maior, vai respingar no financeiro. Ou seja, tudo vai respingar no financeiro. Tu está pensando em fazer uma despesa, ou seja, tudo vai respingar no financeiro. E quando a gente fala em fazer o orçamento financeiro, a gente fala em pensar em toda a empresa. Desde a questão da qualidade da gestão do estoque, como é que está a gestão do estoque do empresário, porque a gente se para assim no dia a dia, e eu falava antes, no começo ali, a questão do nível de maturidade de cada gestor de empresa, de cada empresário, e quando a gente fala de nível de maturidade de gestor de empresa, a gente tem que ver que muitos empresários não se dão de conta que às vezes algumas ações deles dentro da empresa acabam impactando positivamente ou negativamente muito forte. Claro. E aí alguns empresários às vezes chegam aqui no escritório, eu não tenho dinheiro, não está sobrando dinheiro, minhas contas estão tudo negativo, coisa e tal, e eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, queria ver o que pode estar acontecendo. E a gente vai lá olhar a questão da gestão do estoque dele que está equivocado, que às vezes ele tem um faturamento tem um faturamento no valor de X e o estoque dele é 3X, ou seja, está 3 vezes o valor do faturamento mensal dele, ou seja, o estoque dele está levando 3 meses para rodar dentro da empresa, então ele está servindo de depósito do fornecedor dele. Às vezes as despesas dele estão desequilibradas, estão desorganizadas, e aí a gente parte da premissa que todo empresário conhece o que está acontecendo, conhece a vida financeira da empresa dele. Só que isso aí infelizmente não é uma realidade. A gente vê as coisas acontecendo dentro da empresa, a gente vê o empresário administrando a empresa, mas se a gente vai perguntar para o empresário o que realmente aconteceu, e na hora que a gente faz o orçamento, a gente se dá de conta disso. Na hora que a gente vai fazer o orçamento dele, a gente vê que ele não tem conhecimento nenhum da empresa dele. Ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo dentro da empresa dele. A gente começa a fazer o levantamento dos dados e ele não tem essa informação. Nós temos alguns empresários, infelizmente, a gente tem que dizer essa realidade, tem alguns empresários que não sabem nem o faturamento mensal da empresa dele, não sabem quanto que vende por mês. Então, isso é um exercício que eles têm que começar a entrar num outro nível, num outro momento, de tentar começar a pensar realmente a empresa deles, começar a estruturar a empresa deles, estruturar na parte financeira, de forma que eles peguem as rédeas e saibam para onde estão conduzindo. Porque senão, tu vai pegar, é que nem a música aquela, deixa a vida me levar, a vida vai levando ele. Não é ele que leva a empresa. E aí as pessoas dizem, mas eu não tenho como dominar a empresa, eu não tenho como condicionar a empresa, se ela vai crescer ou ela vai diminuir, porque isso aí é do mercado. Não é do mercado. Tu pode dar o direcionamento na tua empresa. Quem tem as rédeas, quem tem a direção da tua empresa é o empresário. Então, o empresário pode definir se tu quer levar a tua empresa mais para o sul, mais para o norte, mais para o oeste, ou seja, tu define o rumo da tua empresa. Só que as ações que tu faz é o que vão definir o rumo. Aqueles movimentos que tu fizer dentro da tua empresa é que vão definir o rumo. Eu acho que esse processo ele acontece até de uma forma ingênua, digamos assim, porque muitos profissionais acontece que eles se formam nas universidades ou, enfim, nas suas especializações técnicas. E aí abre a empresa, e aí vai dando certo, e vai indo, e aí vai indo na sorte, sabe? Só que essas pessoas não foram treinadas, e aí eu volto ao que a gente falava lá no primeiro episódio do podcast, desde a infância, de olhar para essa estrutura financeira. Então, acabam que não conhecem a gestão nesse formato. Então, não sentem falta porque nunca viveram nesse formato de gestão. Mas quando tu começa, isso é fundamental. Eu acho que todo empresário, no momento que a gente fala sobre isso, começa a dar os insights de, nossa, isso ia me ajudar muito, né? Então, é possível, a gente auxilia, não precisa aprender tudo sozinho. Tem profissionais hoje, se não é o ideal, tem profissionais sim no mercado que estão aptos, né, a fazer esse orçamento, a te ajudar no dia a dia da empresa, né, na tomada de decisão. Não precisa fazer sozinho, nem devemos
A gente tem que fazer o que a gente é bom, a gente tem que dedicar o nosso tempo no que a gente é bom. O resto a gente terceiriza. É bem Né? isso. O empresário, na verdade, o empreendedor, na maioria das vezes, é claro que não é generalizando, né? Mas no Brasil, isso é estatisticamente praticamente comprovado, ele não é um bom empresário, um bom empreendedor, mas às vezes ele é um excelente mecânico, um excelente médico, um excelente advogado. Então, na profissão dele, na área dele, ele é o top de linha. Só que é aquilo que a gente fala, o brasileiro, a gente não está normalmente preparado para gerenciar financeiramente a nossa vida pessoal. Então, muito menos uma vida pessoal de uma empresarial, né? Uma vida empresarial como um todo. É um processo que não é natural nosso. A gente não foi treinado na escola para isso, não foi treinado em casa para isso. E aí, quando a gente cai com o CNPJ no colo, né? Que normalmente a gente faz isso mais por obrigatoriedade, né? Por sobrevivência, entre aspas, do que por gosto. Tem muito empresário que vira empresário mais por oportunidade de mercado, né? Ou necessidade do que por uma coisa que ele queria ou planejou realmente. Então, quando isso cai no colo dele, aí sim que ele vai aprender a virar gestor, aprender a virar, enfim, empresário como um todo, né? E não precisa ser assim, cair ali e agora tem que me virar sozinho. Não existe isso. Igual a Tassi falou, a gente consegue terceirizar isso. Não precisa equilibrar todos os pratos sozinho, porque eventualmente algum vai cair. Claro, E ninguém tá consegue. tudo bem, né? É. Com a gente que tem, enfim, a gente trabalha na área financeira, a gente estuda para isso, a gente erra inúmeras vezes na parte de planejamento financeiro, assim, empresarial e quem dirá pessoal, né? A gente comete inúmeras falhas aí em compra impulsiva, em um monte de coisa que é do ser humano. Então não é um problema imenso a gente fazer isso. Agora, a gente seguir errando, aí sim é uma falha nossa. A gente entender que aquilo ali não foi legal de ser cometido e seguir fazendo, aí é uma falha nossa. E justamente esse orçamento e a gente ir realinhando o orçamento é justamente para isso que serve. A gente entender que teve algum desvio ali, mas a gente sabe como retomar o caminho. Há um bom tempo atrás aqui no histórico, isso faz um bom tempo, tinha uma menina que morava aqui na nossa comunidade aqui, que era sacoleira, famosa sacoleira. Que era sacoleira, a pessoa que ia lá, comprava roupa e saía vender roupa de porta em porta. E a guria tinha sucesso, sim, a guria era muito boa naquilo que ela fazia e tinha uma clientela bem boa. E foi evoluindo a atividade dela, assim, no sentido de ela ganhar mais capacidade de venda, ganhar mais clientela. E ela estava num estágio bem bom, assim, da vida dela, pelo fato dela ter conseguido implantar aquele processo. E aí um dia, como ela era muito nossa amiga aqui, muito da nossa relação, aí ela veio aqui e disse, Rodinho, aluguei um prédio no centro e vou abrir uma loja, queria que tu registrasse para mim, fizesse o CNPJ para mim. Aí eu sentei perto dela, assim, comecei a conversar com ela e comecei a levantar, assim, eu fazer o levantamento de informação, né? Comecei a identificar, eu digo, tá, mas tu vai pagar esse valor de aluguel, e era um valor, assim, bem significativo de aluguel, era coisa de 3, 4 mil reais o aluguel por mês. Eu digo, tá, e tu vai pagar esse aluguel? Ela disse, vou pagar. Eu digo, como é que tu vai atender teus clientes de porta em porta? Não, vou ter que botar um funcionário. Eu digo, tá, e a tua venda vai pagar esse custo? O faturamento vai pagar esse custo? Ela disse, não, aí eu botando a loja, eu vou aumentar minhas vendas, não sei o quê, não sei o quê. E fez um processo assim bem resolvido de hoje para amanhã e aluguei o prédio, coisa e tal. E aí já pegou, já contratou uma funcionária. Bem impulsivo. E é bem impulsivo, assim. Mas aí eu falei com ela, digo, olha, eu não vou registrar esse teu CNPJ. Ela, mas por quê? Eu digo que não vai dar certo. Eu digo, se fosse tu, meu conselho pessoal de amigo, de profissional, não abre a loja. Não abre a loja que tu vai ter dificuldade, porque tu... Aí eu comecei a mostrar para ela quanto que ela tinha que vender para ela poder conseguir custear o valor do aluguel, custear o valor da funcionária e continuar sobrando a mesma coisa que está sobrando para ela, sem ela ter loja, sem ela ter nada. Aí ela pegou e ficou chateada comigo e coisa e tal, foi embora. Aí abriu a loja num outro escritório de contabilidade, abriu a loja, aí passou uns dias, eu e a minha esposa andando de carro na rua ali, passamos a loja dela aberta ali, digo, abriu a loja. Vamos torcer para que ela deixe tudo certo, ela é nossa amiga, né? Passou 6 meses, e é comunidade pequena, a gente fica sabendo, ela fechou a loja, ficou devendo o aluguel, a menina que saiu da empresa acionou ela judicialmente, porque ela não conseguiu pagar o salário, e a guria enredou a vida dela e terminou a estrutura financeira que a menina tinha. E no final de tudo um sonho, né? E liquidou com todo o sonho, toda a reservinha de dinheiro que ela tinha. Por que eu estou contando essa história? Porque as pessoas que fazem as coisas de forma impulsiva e não fazem de forma planejada e pensada, as pessoas tendem a dar com os burros na água.
Uhum. Aí a gente diz, mas fulano lá começou, não tinha experiência nenhuma, coisa e tal, começou e deu certo. Muitas pessoas dão sorte e dão certo no negócio, porque ao longo do tempo e no passado, a margem de resultado era uma margem muito alta. E as pessoas tiveram sucesso na vida porque era um outro momento. Mas quem trabalha no mercado hoje, quem está atuando no mercado hoje, quem conhece o mercado hoje, a gente sabe que as margens são cada vez mais curtas. Uhum. As margens estão cada vez mais apertadas, tanto para ramo de prestação de serviço, quanto para atividade empresarial, comercial ou outro serviço. A gente sabe que as margens estão cada vez mais apertadas. E as pessoas têm que fazer cada vez mais malabarismo para continuar sobrando aquilo que sobrar para eles. Infelizmente, essa é a realidade, porque as pessoas, quando a pessoa se dispõe a abrir uma empresa, a pessoa assume um arcabouço lá de obrigação e que ela tem que cumprir esse arcabouço. Uhum. Então, as pessoas têm que começar a fazer a coisa mais pensada, mais bem estruturada, mais estudada, para que não incorram em nenhuma surpresa, para que elas não recebam a guia do Simples lá no dia 20 para pagar e não tenham aquela surpresa. Mas eu não sabia que eu ia ter que pagar tanto imposto assim. Ou seja, que as pessoas façam a coisa mais bem estruturada, que as pessoas estruturem a questão a questão das despesas que elas vão ter na empresa, a questão do investimento do estoque, qual estoque elas têm que administrar, a questão do a equipe que eles vão ter dentro da empresa, o quadro de funcionários que eles vão ter, como é que vai ser o investimento deles em marketing, como é que vai ser o investimento deles na sede deles, lá se é sede própria, se é alugado. Ou seja, que a pessoa pense toda a vida da empresa e a pessoa pense também qual é que é o universo de possibilidade de venda. Qual é que é a capacidade de venda dessa minha empresa? Qual é que é a capacidade de venda que eu tenho? Se é uma empresa que já está constituída, a pessoa sabe a história de faturamento dela. Mas se é uma empresa que é nova, que não existe ainda, qual é a capacidade de venda que eu tenho? Mas uma capacidade real. Uhum. A pessoa não pode entrar com o coração, tem que entrar com a razão. Isso aí. E pegar e saber, olha, qual é a capacidade realmente que a minha empresa tem de vender. E estuda o mercado. Vai num empresário, vai no outro empresário, tá, mas quanto que tu vende por mês? Quanto que tu vende por mês? Para a pessoa entender como é que funciona a vida da empresa dela e a partir daí ela começar a estruturar a possibilidade de uma empresa com mais segurança. E essa é a importância da gente criar mais de um cenário, né? Exatamente. Porque daí, enfim, se eu não tenho uma previsão exata do que mais ou menos eu vou conseguir vender, a gente sabe que tem ramos aí que são bem muito variáveis, então eu tenho que criar um cenário pessimista ali, que é na pior das hipóteses. E se nesse cenário pessimista eu tô quebrando, tô falindo no final do ano, peraí, eu já tenho que ajustar alguma coisa. Mesmo que eu ache que ele não vai acontecer, eu tenho que estar preparado para isso acontecer. Então, é isso que a gente fala, a gente tentar não tem como prever nada, né? É isso, a gente até brinca, mas a gente tentar planejar o melhor possível. A gente usa até esse nome, né, de profecia. Mas tentar planejar o melhor possível para não acontecer isso. E aí é um processo que vai acontecendo, a gente vai melhorando esse orçamento conforme o tempo, mas não é uma coisa que é feita assim do dia para noite, muito menos que a gente vai fazer, te entregar e vai sair pronto, sua Não, empresa vai a sair girando. importância do acompanhamento, né? Olhar o realizado, o que a gente projetou e todo mês vai ter alguma alteração, sim. Isso Porque aí. é isso, né? A vida vai alterando. E a ideia é essa. Por exemplo, vamos falar um caso que acontece muito assim. A gente tem um orçamento pronto. Vamos pegar o exemplo da empresa do Roda aqui. A gente tem um orçamento pronto e o Roda sabe que ele pode gastar tanto com obra e reforma, né? E se ele sabe que o orçamento dele é esse e ele tá dentro do mês ainda e já passou esse orçamento e ele seguir fazendo obra, é claro que quando chegar no final do mês e ele olhar esse orçamento vai ter passado. O lucro dele não vai ser o E mesmo. o problema nesse caso é de quem? É de quem fez o orçamento e não considerou esse gasto ou é o Roda que não respeitou o orçamento? Entendeu? Sim. Tem uma dualidade aí. É claro que não dá pra gente isentar o orçamento que foi feito, mas a gente tem que seguir ele durante o mês. Às vezes ele tinha que fazer a obra, tinha que ser feita, não tinha que fazer. Realmente as coisas subiram de preço e tinha que concluir. Mas daí a gente entender que a gente fugiu desse orçamento, deu um resultado diferente, mas foi algo que a gente teve que fazer. E na hora ali, antes mesmo da obra ser executada, tu já entende o impacto que aquela obra vai ter Isso aí. na tua lucratividade, ou tu já consegue ver um plano de ação dali, da onde que tu vai ter que diminuir um pouco para compensar a questão da obra, que às vezes a obra acontece, Não tem o que fazer. não tem o que fazer. Não, e a gente está falando de coisas assim bem esporádicas que acontecem, né? Que algumas empresas às vezes nem têm essa realidade de, enfim, querer investir em maquinário, querer investir em estoque. Mas se a gente for no lado pequeno, assim, agora a gente está no final do ano, acontece muito. O empresário lá pro dia 15 de novembro vai lembrar que tem que pagar o 13º.
E aí chega no dia 15 de novembro, ele olha para a conta bancária dele e ó, tem que vender tanto até as próximas 2 semanas Ou faz para conseguir empréstimo, vai cobrir. pagar É juros de isso aí. algo que devia ter sido provisionado desde lá de janeiro. Desde janeiro. Desde quando o funcionário entrou, na verdade, né? Eu tenho funcionário, eu sei que vai ter isso. Ou uma rescisão também, né? Ah, eu tenho que fazer a rescisão desse funcionário, mas às vezes eu fico preso com ele porque eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão dele. Aí eu tenho que ficar preso com aquele funcionário porque, enfim, não posso arcar com isso financeiramente agora. Então, são diversos processos na empresa que acontecem no dia a dia que, novamente, né? Tudo impacta no financeiro. Exato. Se eu quero ter um funcionário, vai impactar. Se eu não quero ter mais ele, vai impactar também. Então, tudo acaba afetando ali. E é tão bom isso porque até a gente diz pelo escritório aqui mesmo, até a organização financeira da pessoa física fica organizada. Isso aí. Porque nesse modelo de orçamento a gente consegue entender exatamente quanto é da pessoa física para organizar o orçamento lá da pessoa física, quanto as retiradas que vão ser feitas, né, de lucro, enfim, fica tudo mais bem organizado. Reflete, né? É Então, cultural os isso. benefícios, assim, são inúmeros e quem faz sabe. E a gente faz. Então, é muito bom, de fato. Não sei se vocês têm E mais por alguma outro questão. lado, acho que seria importante a gente falar também assim os casos de sucesso, assim, Claro. o nível de satisfação que o empresário fica quando ele tem esse processo de acompanhamento. E a gente pegou aqui no escritório aqui alguns acompanhamentos de gestão financeira de empresários que não tinham nada de informação, que a gente começou a planilhar e organizar e estruturar essa gestão financeira deles. Primeiro estruturamos e juntamos todas as informações, e a partir daquelas informações a gente começou a fazer o orçamento e começamos a monitorar junto com eles, né? Ou seja, a gente sentava todo final de mês lá com o empresário e dizia, olha, a gente tinha planejado essa venda para a tua empresa esse mês, aí a tua venda foi um pouquinho maior. A gente tinha planejado essa despesa, mas não aconteceu exatamente conforme a gente tinha pensado. A gente tinha imaginado essa manutenção de máquinas e equipamentos e aconteceu um pouquinho maior. O que está acontecendo na questão de manutenção de máquina e equipamento? Ou seja, a gente começa a olhar rúbrica por rúbrica. Olha, cada uma das despesas, olha, nós estava planejado gastar tanto de cafezinho e gastaram mais. Estava planejado tanto de material de limpeza e gastaram mais. E aí a gente começa a conversar com o empresário sobre cada uma das despesas dele. E isso faz toda a diferença na vida do empresário, porque aí ele consegue ter o controle da coisa, entendeu? E aí ele começa. E aí entra uma questão psicológica, né, Lucas? Porque o empresário, quando ele está com problema financeiro e ele não tem noção do problema, do que está acontecendo, ele perde o rumo, porque aí ele não sabe para que lado se atira, entendeu? Não sabe para que lado vai. Agora, quando o empresário possa estar com problema financeiro, ou possa estar sobrando dinheiro dentro da empresa, mas que ele tenha a informação na mão e ele sabe exatamente o que está acontecendo, a questão do equilíbrio emocional desse empresário é muito mais tranquilo. Porque se o empresário está com problema financeiro, está com dificuldade financeira, mas ele tem a informação dele na mão, ele sabe, olha, para mim resolver um problema financeiro é só dar uma baixada no meu estoque, então eu vou reduzir o meu estoque e vou transformar o meu estoque em recurso financeiro, está resolvido o meu problema financeiro. Então, o meu equívoco foi na questão da quantidade, do investimento que eu comprei mais do que devia, investi mais em estoque que devia, ou seja, o empresário começa a ter o controle da informação dele na mão e aí começa a entrar num outro estágio de gestão, entendeu? E aí o nível emocional dele é muito melhor, entendeu? O equilíbrio emocional dele é melhor porque ele tem a informação na mão. Porque as pessoas se desequilibram, as pessoas têm dificuldade, às vezes, e entram num estágio emocional de inconformidade, de depressão dentro das empresas, porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles perdem o controle, né? No final, todo CNPJ vai ser um CPF, né? Então, tudo que afetar o teu CNPJ vai afetar a tua pessoa física e aí vira uma bagunça generalizada. E por outro lado também, se tu organizar o teu CNPJ, o que a Tassi falou, vai servir para tua pessoa física. Tu vai conseguir alinhar as duas coisas. E a gente fala desse orçamento e não é só para coisa ruim, né? A gente parece que só fala ali para apagar incêndio, mas pode ser para coisa boa também. Claro, quando investir. Investir, aumentar meu prolabore. Quanto eu tiro para investir, aonde eu invisto, isso tirar vai. férias, enfim. Daí vai indo. É verdade. Mas então tá, pessoal. A gente faz orçamento aqui no escritório. Tá na hora de fazer o orçamento para 2024.
Na verdade, a gente não está mais fazendo orçamento agora. No período de 2023, a gente já esgotou os nossos orçamentos para esse ano. Mas se tu pensa agora em janeiro em fazer o teu orçamento, entre em contato com a gente, que a gente pode estar planejando o ano, os próximos 5 anos, ou enfim, os próximos meses. Isso é bem de acordo, né, com a empresa. E vai ser um prazer te auxiliar. A gente vai ficar aguardando teu contato. E se tu quiser algum tema específico aqui no episódio, pode ficar bem à vontade para colocar aqui na descrição. Muito obrigada por nos assistir. E é isso. Até mais. Tá bom. Um abraço.